Espero que o Bahia atrapalhe a vida de mais times ainda. Inclusive no próximo final de semana é outro carioca, o Vasco, viu, meu caro Jorge Viana. Mas, senhoras e senhores senadores, eu quero, senador Jorge Viana, aqui de novo insistir num assunto que venho já há muitos anos, né? Há décadas, portanto, fazendo esse tipo de apelo e discutindo essa matéria. E me refiro a esse debate que tomou conta do mundo e que, de certa maneira, tem frequentado literalmente as casas de todos e, ao mesmo tempo, é um dos temas que se encontra hoje na mão das pessoas. Me refiro a essa nova modelagem de comunicação, de informação, de interação, que ampliou-se muito com a questão da internet. Mas o tema ganhou mais ainda destaque no cenário internacional a partir das denúncias de espionagem. Portanto, eu continuo insistindo, isso virou tema da ONU, senador Jorge Viana, na abertura no dia de ontem, inclusive levado à ONU pela nossa presidenta Dilma Rousseff, por outros chefes de Estado. Esse é um tema, senador Jorge, que já frequenta os parlamentos mais importantes do mundo há muito tempo. E, portanto, eu quero insistir nesse tema, porque não falo dele agora a partir dessas denúncias, mas falo a partir exatamente de um trabalho que tive a oportunidade de acompanhar e desenvolver. E até de pressão sobre o governo, independente de quem esteve no governo e quem está. Fiz isso em 1997, quando o governante era Fernando Henrique Cardoso. Depois, voltei às cargas com o tema em 1998, quando da privatização e dos leilões que representaram aí a venda das empresas de telecomunicações. Aliás, hoje nós estamos convivendo com outro drama disso aí. Um grande operador mundial compra ações, passa a fazer parte do controle acionário de um dos grandes operadores mundiais, e os dois são players aqui no Brasil. Então, portanto, já começamos a enfrentar de novo o velho debate sobre o controle e a questão da monopolização do transporte, da comunicação, da distribuição e até, por que não dizer, da produção do conhecimento nessa área. Em 1999, senador Jorge Viana, eu voltei a esse tema, depois da privatização do sistema Telebrás, com 2 requerimentos apresentados ao Congresso Nacional. Um, onde eu levantava exatamente a existência de uma base de comunicação, e o outro, no que diz respeito a toda uma lógica estabelecida pela comunidade europeia e pelo parlamento americano, é bom chamar a atenção disso, da denúncia envolvendo a espionagem no mundo afora. A comunidade europeia montou uma comissão específica, o Parlamento Europeu tirou uma subcomissão para trabalhar, e nós aqui agora começamos a trabalhar isso, na minha opinião, com um caminho, uma diretriz, eu não quero aqui julgar erros ou acertos, mas quero, inclusive, a partir de quem tem uma vida pautada nessa área de atuação, não na área da espionagem, viu, senador Jorge Viana, mas na área efetivamente, da informática, do mundo das telecom. Então, portanto, acho que a abordagem que nós estamos fazendo, ela está distante da possibilidade de soluções. Eu estou até participando da CPI, indicado pelo meu partido, mas desde o início disse a meu líder, Wellington Dias, que o encaminhamento, na minha opinião, não era aquele. O correto era formarmos um grupo de trabalho envolvendo a Comissão de Relações Exteriores, aliás, proposta que foi muito bem acatada pelo presidente, Ricardo Ferraço, e em conjunto com ministérios, nós pudéssemos aqui, a partir do Brasil, pudéssemos abrir um longo, vigoroso e com expectativas positivas de um debate que a gente adentrasse o terreno da legislação internacional,
os acordos, as tratativas e, principalmente, como iríamos nos posicionar a partir desse novo cenário de circulação da informação no mundo inteiro, principalmente com a chegada da internet. Eu não concebo, senador Jorge Viana, essa tese de controle e regulação na internet, porque isso não tem como, Jorge. Uma coisa é você estabelecer marco civil da internet para o Brasil. Outra coisa é achar que nós vamos botar tramela na internet. Primeiro, que eu sou contra. Segundo, que tecnicamente é inviável. Nós vamos construir aqui a gaiola de Faraday, que é você chegar aqui e cercar para que nenhum sinal entre nem que nenhum sinal saia. Não é assim que a banda toca. Aliás, inclusive a banda larga. Né? Então, portanto, acho que é fundamental que a gente até procure identificar as raízes, mas vá no caminho para além da identificação das raízes. Que soluções nós vamos apresentar? Como nós vamos dialogar, por exemplo, com o governo americano? Sem problema nenhum. E volto a lhe dizer, senador Jorge Viana, o Estado americano coloca isso do ponto de vista do transporte e da informação como defesa nacional. Eu tenho participado nos últimos anos de tudo quanto é fórum internacional nessa área. Os Estados Unidos se fazem representar pelo seu staff de segurança nacional, não é pelo ministro das Comunicações. Portanto, entendendo que isso é uma questão de Estado, é fundamental que a gente trate dessa mesma forma. Então não basta só a gente dizer não, não basta só dizer que estão violando, é preciso a gente, inclusive, ir mais fundo. E aí, o que fazer? Como fazer, de que forma fazer, com quem fazer e como também a gente preservar a nossa soberania nacional, além, é claro, e essa é uma questão central, garantir os direitos individuais de todos os cidadãos brasileiros. Então, portanto, eu acho que essa é uma questão que tem que ser tratada nesse âmbito. Então, eu estou imbuído, estou aí disposto a ajudar a nossa Comissão de Relações Exteriores, a nossa CPI, mas quero, e com o governo também, estou me colocando à disposição, mas quero nessa linha. Apresentei algumas propostas, junto com o Ricardo Ferraz, nós estamos montando uma equipe de trabalho, trazendo gente da Anatel, gente do Ministério de Relações Exteriores, para a gente tratar essa questão de forma correta. E discutir nos fóruns internacionais, acho que não é só na ONU, tem que ir para a ONU, como a presidenta muito bem fez ontem, mas agora nós precisamos ir além da ONU, para a UIT, para a OEA, portanto, discutir com os dois parlamentos que eu já me referi aqui, o europeu e o americano, discutir inclusive com a comunidade europeia, fazer esse debate com todos os organismos internacionais e a gente buscar ações concretas que nos leve a esse terreno da chamada, hoje muito propalada, segurança de rede. Já aprovamos até várias legislações aqui, senador Jorge Viana, várias leis que garantem a segurança de rede. Mas isso aí eu não tenho como, por exemplo, garantir que lá no interior de não sei de onde, do outro lado do mundo, alguém adentre um sistema. Então não é assim, isso não é nesse aspecto. Então eu quero aqui chamar a atenção dessas questões para que a gente não fique só aqui achando que vai ficar dando uma de mal criado e respondendo ao resmungão para tratar esse assunto dessa maneira. Então, portanto, quero chamar essa atenção, senador Jorge Viana. Isso é extremamente importante e decisivo para a soberania, para a economia e para respeito aos cidadãos brasileiros do ponto de vista do direito humano. Senador Oswaldo, que é uma parte? Não. Então, senador Jorge Viana, acho que é importante tratar dessa matéria. Dessa forma, e aí eu quero insistir aqui o esforço que tem sido feito pelo senador Ricardo Ferraz, tenho acompanhado ali na Comissão de Relações Exteriores, o esforço da senadora Vanessa na CPI dessa questão da espionagem, mas eu quero insistir num trabalho qualitativo. O Ministério de Relações Exteriores pode dar uma contribuição muito grande nesse aspecto. Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa tarde de hoje. E concluindo, senador Jorge Viana, aqui meu pronunciamento, só muito rapidamente, dizer aqui de um tema que também nós precisamos botar o dedo na ferida, senador Jorge Viana. Hoje, por exemplo, diversos trabalhadores da Polícia Federal fazem manifestações. Vossa Excelência sabe que desde 1998 eu venho insistentemente tocando nesse tema. Acho que nós precisamos tratar essa questão
de servidores dessas áreas, da Polícia Federal, da Receita Federal do Brasil, de outros órgãos, de uma forma que a gente garanta, inclusive, a questão a partir das atribuições, a horizontalização no aspecto no que diz respeito à carreira, para a gente permitir que tanto delegados, quanto agentes da polícia, quanto analistas e auditores possam ter um tratamento digno de carreira de Estado. E aí não é o debate só sobre a questão salarial, é o debate sobre o trabalho. E eu tenho, aqui quero dizer de público, tenho me posicionado sempre favorável a esses pleitos, e hoje particularmente até da instituição Polícia Federal, porque entendo que é fundamental reestruturar órgãos como esse, apoio integralmente a luta que fazem esses profissionais da Polícia Federal, entendendo que é fundamental você dotar de de estrutura, assim como também, senador Jorge Viana, caso das defensorias públicas. Isso é fundamental para você capilarizar, chegar no cidadão, aumentar a defesa, ampliar o quadro das defensorias, tanto nos estados quanto na União, para a gente assegurar o funcionamento dessas instituições de forma consistente, de forma correta, de forma a garantir ao cidadão brasileiro que o serviço público chegue a ele e só pode chegar através dessa gente com um serviço público extremamente bem equipado e na sua essência do ponto de vista da profissionalização das atividades, com o tratamento correto e igualitário no interior de cada estrutura. Por isso, acho que é fundamental retomarmos o debate aqui sobre essa questão das competências, das carreiras e da organização dessas instituições de Estado. Pois não, senador? Quero solidarizar com Vossa Excelência e, na verdade, é importante que Vossa Excelência traz ao Senado da República na tarde de hoje. O Estado tem que provar por que existe e para que existe. Hoje, se perguntar ao cidadão para que serve o Estado, eu acredito que poucos vão dizer para que serve o Estado. Porque não está atendendo nas suas atividades básicas, nem na segurança, nem na saúde, nem na educação. E, portanto, há que se fazer essa capilaridade, principalmente desse serviço que Vossa Excelência citou, para que a população possa se sentir atingida, servida. E se, logicamente, valorizar as carreiras de Estado, evidentemente que dará a todos os servidores condições para prestar um serviço melhor. Tanto o pessoal da Polícia Federal, quanto dos defensores públicos, quanto da Justiça de modo geral. Funcionário mal pago, lastimavelmente o serviço será mal também. Portanto, há necessidade de se fazer, prestigiar essas categorias e, evidentemente, o Estado se responsabilizar por isso. Dar condições de trabalho, a fim de que o cidadão lá embaixo, na base da pirâmide, seja atingido. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por esse tratamento desse discurso de hoje. Isso é fundamental, senador, porque você estrutura uma carreira. E olha que eu quero chamar a atenção de uma coisa, que às vezes todo mundo diz, o pessoal só quer salário. Não é verdade. Não é verdade. Esses são servidores, inclusive, que podem dar uma contribuição muito maior. É óbvio que quando você organiza uma carreira, ou horizontaliza, como eu venho defendendo há muito tempo, você vai criar as condições de ascensão na carreira. Isso vai representar ganhos? Vai. Mas essa turma tem levantado ponderações corretíssimas do ponto de vista do funcionamento das estruturas. A Polícia Federal cumpre um papel importantíssimo do combate às drogas, na questão do combate à corrupção. Então, portanto, bases pilares para você organizar uma estrutura de Estado para ela chegar no cidadão. E até para proteger o cidadão, que essas coisas, inclusive, terminam ofendendo muito mais os que mais fracos são nessa estrutura de Estado. Então, portanto, é fundamental organizar essas instituições.